Olá pessoal, tudo bem? Nesse módulo nós estamos estudando as expressões faciais da Libras, ou as expressões não manuais, ou simplesmente marcas não manuais da Libras. Na semana passada nós estudamos aquelas chamadas afetivas, as expressões faciais afetivas, que estão relacionadas à linguagem de uma maneira geral, não somente das línguas de sinais. Mas a gente observou que nas línguas orais elas também são utilizadas quando a gente está em alguns contextos, né? Então, quando a gente quer expressar a tristeza, a gente tem uma expressão, né? Que pena, que triste, né? A gente faz essa expressão associada, né? E quando eu falo, nossa, eu tô muito feliz, né? A gente pode ver que a gente tem essa expressão de felicidade. Na língua de sinais, ela é associada também aos sinais que a gente desenvolve, por isso elas são chamadas de afetivas. Então, olha, quando eu faço o sinal de triste, lembra? Aí eu faço, triste, alegre, susto, né? Então, são algumas expressões afetivas que nós estudamos na semana passada. Nessa semana, nós vamos estudar as expressões faciais gramaticais, que são aquelas que são obrigatórias em língua de sinais, né? Elas precisam existir, né? Caso a gente não faça, nós podemos não compreender certas estruturas da língua de sinais. Elas estão relacionadas a algumas estruturas específicas, tanto no campo da morfologia quanto no campo da sintaxe. Nós vamos perceber, por exemplo, no campo da morfologia, está relacionado à palavra, né? E a sintaxe, à frase. Então, nós vamos observar como elas acontecem nesses dois contextos nessa videoaula de hoje. Ferreira Brito, em 1995, ela já identificou essas expressões não manuais e elaborou um quadro marcando aonde que essas expressões elas podem ser notadas. Ela colocou no rosto, na cabeça e no tronco. Eu coloquei esse quadro no nosso material, depois vocês vão poder consultar. Então, por exemplo, as expressões do rosto, ela está na parte superior do rosto, a gente pode dizer as expressões sobrancelha franzida, olhos arregalados, né? Levantadas. Então, esse tipo de expressão estão associadas a algumas marcas que a gente vai ver daqui a pouco, né, da língua de sinais, e são consideradas gramaticais. Na parte inferior do rosto, por exemplo, a gente também tem as bochechas infladas, ou quando eu quero dizer que alguma coisa está muito cheia, né? Então eu faço, ou vazio, o contrário, eu faço. Então são expressões, marcas não manuais que a gente desenvolve no rosto de uma maneira geral. Tem a cabeça, né? Os movimentos da cabeça, quando a gente quer dizer que sim, que não, que esses movimentos também a gente faz naturalmente. Mas a gente tem, por exemplo, a inclinação da cabeça para um lado, para o outro, a inclinação para trás, para frente, né? Esses movimentos do tronco, para um lado, para o outro, para trás, para frente, são N movimentos que vocês vão ver, N marcas que são utilizadas em contextos específicos gramaticais da língua de sinais. As funções linguísticas das expressões não manuais, elas têm papéis gramaticais, como eu disse, né? E têm que ser estudadas dentro desse contexto. Obviamente, nesse curso a gente não vai aprofundar em estudos gramaticais, mas o conhecimento disso nos ajuda na prática da língua de sinais, no próprio processo de aquisição linguística da Libras, tá? Então vamos ver agora inicialmente no nível morfológico. No nível morfológico, algumas marcações não manuais, elas estão relacionadas ao grau, né? E tem relação com o sinal que está sendo produzido. É como se elas fossem incorporadas ao sinal que está sendo produzido. Na imagem, por exemplo, que a gente tem o sinal de bonito, né? Aí ele fala bonitinho, bonito mais e bonitão. Então, digamos que sejam 4 opções diferentes. Então, quando eu falo bonito, eu faço esse sinal de bonito, ó. Configuração de mão, assim, ó, bonito, né? E aí, quando eu falo bonitinho, eu faço essa expressão assim, ó, bonitinho, bonitinho. E isso é o diminutivo, tá? Então, tá relacionado aí com o nível da morfologia. Quando eu quero falar que a intensidade, por exemplo, eu falo bonito. Aí, se é muito bonito, eu falo bonito. E se é mais do que bonito, é lindo, maravilhoso, eu faço. Então, a gente tem essas expressões de intensidade. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, a questão do grau aumentativo e diminutivo e indicando a intensidade.
Tudo isso a gente pode desenvolver através das expressões faciais na Libras. Então vamos repetir? Então bonito, né? Então eu faço bonito, muito bonito, lindo, maravilhoso. Dá pra perceber a expressão? Então você vai aumentando e faz bonito, lindo, maravilhoso, tá? E eu posso fazer bonitinho, bonitinho, ou então assim, bonitinho, né? Então a expressão vai indicar isso. As expressões faciais também podem ter função adjetiva, incorporadas ao substantivo, né, na hora da gente produzir, na produção, e aí ela pode ter essa função adjetiva. Por exemplo, quando eu faço casa, aí eu faço casa pequena, casa grande, né? Então, em vez de fazer casa pequena ou casa grande, a gente incorpora e faz casinha, casa pequena, e casa grande, casarão, né? Então, eu faço casa pequena e casa grande. Então, normalmente, quando eu tenho essa expressão, que eu faço assim com a expressão, é alguma coisa pequena, a gente tá querendo dizer pequeno, né? Normalmente o diminutivo, né? E quando eu faço assim, né, é aumentativo. Então, como o outro exemplo que a gente tem no slide é bebê, né? A gente faz o sinal de bebê assim, né? Aí eu falo bebezinho, bebezão, né? Então, toda essa expressão, né, ora diminuindo, ora aumentando, vai indicar aí a expressão. Eu não faço que é um bebê pequeno, que é um bebê grande. A gente não faz assim em Libras, elas são incorporadas. Então, bebezinho, né? Então eu chego e falo, nossa, mas seu bebê é um bebezão, é um bebê grande, né? Então, a marcação de grau, ela apresenta um padrão de expressões faciais, vocês podem observar, que varia de forma gradual. Então, digamos que seja do menos até o mais, né? Então, a gente tem uma expressão, por exemplo, do grau de intensidade. O grau normal, então eu falo que é bonito, né? Ou feio, para vocês poderem observar melhor. Esse é o sinal de feio, tá? Então, eu faço feio, expressão junto, porque é feio, né? Feio. Aí, quando é mais feio do que o normal, digamos assim, né? O grau normal, eu faço feio, eu faço. E quando é muito mais intenso, eu faço. Então, eu tenho feio. A expressão. O sinal continua o mesmo, a expressão é que muda. Então, eu falo assim, ele é feio. Aquilo. Horrível. Então, a expressão, ela vai aumentar. O bonito também. Então, bonito. Muito bonito. Muito mais bonito. A expressão. E o tamanho também vai indicar essa diferenciação, né? Quanto menor, né? Menor a gente faz a expressão, né? E mais os sinais mais próximos, assim. E quanto maior, o meu sinal vai ampliando, o próprio sinal vai ampliando e a expressão vai meio que abrindo. Então, como eu disse na casa, eu faço casa, eu faço casinha e eu faço um casarão. No exemplo, a gente tem 5 etapas, né, de graus. Então, eu faço pequenininho, maior, maior, né? Então, eu posso ir aumentando. Nesse exemplo, ela utiliza a fotografia, mostra pra vocês quando eu uso isso daqui. Então, pequeno, pequenininho, aí maior. Aí, eu posso fazer isso aqui a hora que eu aumento, ó, tá? Eu posso fazer aqui maior e aí eu faço grande. Então, aqui na mão também vai aumentando. Então, o pequenininho é um dedo só, e a gente vai crescendo, crescendo, passa pra cima, depois eu vou aumentando e eu posso usar até esse, ó, de grande, muito grande. Então, a configuração de mão vai mudando e a expressão facial vai mudando também para indicar o tamanho, né? Então vamos praticar isso que a gente aprendeu até agora, a questão da intensidade. A frase eu estou feliz, né? Eu estou muito feliz e eu estou felicíssimo. Em língua de sinais a gente coloca eu feliz, né? Eu estou, lembra, não tem o verbo de ligação, então eu feliz, né? Quando eu estou muito feliz eu coloco eu feliz mais. E quando eu estou felicíssimo, eu feliz mais, porque a gente usa o mesmo sinal e o mais é a expressão. Então, eu feliz. Agora, quando eu quero dizer que eu estou muito feliz, que é o eu feliz mais, eu faço
Agora que eu tô muito mais feliz, eu tô felicíssima. Percebe a diferença? Vai pra frente do espelho e treina fazendo. Eu, feliz. Certo? Ó, esse carro é feio, esse carro é muito feio, esse carro é feíssimo, horrível, né? Então a gente coloca esse aponta, esse carro feio. Esse carro é feio. Esse carro é muito feio. Ah, esse carro é muito feio. Agora ele é horrível. Esse carro horrível, né? Então a expressão esse carro é feio. Esse carro é muito feio. Esse carro horrível. A expressão de intensidade, né, pela face. Então, o carro, o sinal, os sinais são os mesmos. A expressão indica a intensidade. Aquela mulher é magra. Lembra que eu falei de inflar comprimir as bochechas? Então, quando eu falo que aquela mulher é magra, eu faço isso aqui associado. Isso também é uma marcação não manual, né? Então, eu falo ela, sinal de magro, né? Magro. Então, ela, magra, né? Agora, eu quero dizer que ela é muito magra. Ela, agora, ela é magérrima. Né? Então, você pode, às vezes, fazer o sinal um pouquinho mais lento, às vezes, né? Mas a expressão indicando. Então, ela é magra. Mesma forma vale pro gordo, né? Então, gordo é assim, o sinal de gordo. Então, eu falo, ela gorda. Aí é muito gordo. Agora, muito, muito mais que gorda. Então, a expressão, mais uma vez, tá? Outra, pra gente praticar também agora, a questão do grau, do tamanho. Então, eu falo casa, casinha, casarão, como a gente já fez. Então, casa, né? Casinha, casarão. Vai pra frente do espelho praticar. Carro, carrinho, carrão. Então, carro é o grau normal, né? Carrinho, né? E aí eu tenho o carrão. Carrinho, carrão. Borboleta, borboletinha, borboletona, borboletão, né? Então eu faço borboleta, borboletinha, borboletona, né? Então, borboletinha foi pra cozinha, tá? Então, borboletinha. Quando eu tenho chuva, esse é o sinal de chuva, né? Os pingos caindo. Aí eu faço chuvinho. Chuvão. Certo? Então, ó, lá fora tá chovendo. Lá, uma chuva fraquinha. Lá de fora, chovendo muito forte. Expressão. Cachorro, cachorrinho, cachorrão. Mesma coisa. Então, eu tenho um cachorro, né? Eu tenho um cachorrinho. É um cachorro pequenininho, cachorrinho. Eu tenho um cachorrão. Aqui, levanta, dá uma arqueada na sobrancelha. Cachorrão. Cachorrinho. Cachorrão. Então, agora praticando com frases isso. Naquelas frases que a gente aprendeu semana passada mesmo. Algumas são que a gente usou na semana passada nas expressões faciais afetivas. Então, quando falo, minha filha está doente. Falo, minha filha está doente. Certo? Aqui é o sinal de doente, lembra? Então, minha filha doente. Certo? Aí, ela está muito doente. Minha filha... E tá doente demais. Minha filha... muito mais que doente, a expressão. Ela tem ciúmes do namorado, então ela tem ciúme do namorado. Lembra da frase? Ela tem ciúme do namorado. Aí no ciúme eu coloco mais, significa que ela tem muito ciúme. Ela tem ciúme do namorado. Agora mais ainda, ela tem... Isso aqui é assim, um ciúme que não tem explicação. Então ela... ciumenta, certo? Eu estou com vergonha porque eu briguei, né? Então, eu vergonha porque briguei. No vergonha já tem a expressão, né, de vergonha, que a gente já viu na semana passada. Então, vergonha. Mas se eu tenho mais vergonha do que o normal, então eu tenho, né? Se eu tenho muita vergonha, eu
certo? O professor tem paciência com o aluno. Então, o professor, P aqui, ó, professor tem paciência, assim, ó, paciência. As duas mãos aqui, ó, paciência com o aluno. É o A aqui. Então, o professor tem paciência. Então, tem paciência. Agora, o professor tem muita paciência. O professor tem muita paciência. Agora, tem muito mais paciência. O professor tem muita paciência com o aluno. Então, a expressão. Essas expressões também podem ser, como eu disse, associadas. A gente viu a expressão afetiva que já existe com o sinal de vergonha. E aí ela foi intensificada pela expressão facial, a expressão não manual de intensidade, né? Então, vergonha, né? Que já tem a expressão de vergonha. E aí ela é intensificada. Muita vergonha, né? Então, como a gente fazia no triste, por exemplo, né? Que a gente já tinha visto que tem a expressão de triste. Então, se eu tô muito triste, eu falo eu tô muito triste. Vê que o ombro também faz umas modificações. Então, eu tô muito triste. Nossa, eu tô triste demais. Expressão associada, uma expressão afetiva associada com uma expressão gramatical. Não precisa ficar decorando tanto essas questões, o que é afetivo, o que é gramatical, mas é pra vocês terem uma noção, né, da importância que isso tem para explicar. Então, quando às vezes eu faço um sinal, às vezes as pessoas pensam assim, Libras, ela é reduzida, é mais simples, mas é porque num sinal tem tanta coisa carregada que na hora que eu vou passar para o português eu preciso de mais palavras para expressar aquilo. Então, quando eu faço assim, nesse caso, ela tem... Então eu faço, ela tem ciúme do namorado. Pronto, aqui tá igualzinho. Se eu falo assim, ela tem ciúme demais do namorado. Então eu tô acrescentando. Então são outras informações que não são sinais, são expressões não manuais, né? E que indicam outras coisas além, né, do que o sinal fala. E no português eu preciso de uma palavra para identificar isso. No caso, quando eu digo, ela é muito feliz, ela é muito, muito mais feliz, ela é, né, incrivelmente feliz. Então, tudo isso a gente acrescenta com as expressões na língua de sinais, tá? No nível da sintaxe, então, elas são essenciais para indicar os tipos de frases, né? Especialmente para isso. Então, ela tem alguns outros tipos de construção que a gente vai ver na língua de sinais, que não é o objetivo dessa aula, que são frases com foco, frases com tópico, que nós não vamos ver neste momento, tá? Mas os tipos de frase, afirmativa, negativa, interrogativa, então as expressões faciais é que fazem essa marcação. É mais ou menos o que acontece com a entonação na nossa fala. Então, quando eu vou fazer uma pergunta, eu falo, qual o seu nome? Tem essa entonação vocal, porque a gente não faz o sinal de interrogação na hora que a gente está falando, né? Então, qual o seu nome? Meu nome é esse, meu nome não é esse, né? Então, tem uma expressão, tem uma entonação vocal quando eu quero indicar esse tipo de frase. Na língua de sinais, a gente tem isso com as expressões faciais, né? Então, a diferença dos tipos de frase, ela é percebida apenas pelas expressões. Então, olha, por exemplo, as sentenças afirmativas, né? São sentenças que expressam ideias ou ações afirmativas e elas são realizadas com o movimento da face ou neutro ou fazendo o movimento de cima para baixo de afirmação. Então, eu ir banco, então eu vou ao banco, esse é o sinal de banco, tá? Ó, banco. Vou ao banco. Ela querer passear, ela quer passear. Então, ela quer, lembra o sinal de querer? Quer passear. Quer passear, expressão aqui, né? Eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar. Então, essa expressão, né, se levantar a cabeça para cima e para baixo, é o que indica que é uma frase afirmativa. As frases negativas, né, sentenças negativas, elas têm duas formas a priori de indicar a negação. É o movimento da cabeça, né, assim, indicando a negação, mas esse movimento nem sempre ele é obrigatório na língua de sinais, ele está marcado mais a questões discursivas. E a gente faz isso também na língua portuguesa. E aí a gente tem a modificação do contorno da boca para o negativo. Então, assim, você... quer passear? Não. Ó, aqui, ó. Não.
eu não preciso fazer o não junto, eu posso fazer assim. Você conhece ele? Não conheço. Não tem a expressão, mas tem aqui, ó. Como se a boca fizesse um leve contorninho assim pra trás, tá? E essas expressões, elas são obrigatórias para marcar a negação. Vocês vão ver na imagem aí esse... Você conhece? Não. Tá? Então, a expressão da negação. E também, obviamente, como eu disse, essa expressão do não. Esse não aqui não é necessário, né? Então, ele pode acontecer ou não, mas a expressão facial, ela é obrigatória, tá? As sentenças interrogativas, inicialmente a gente vai ver dois tipos de sentenças interrogativas. O que a gente chama de interrogativa QU e interrogativa sim ou não. A interrogativa QU são aquelas que a gente utiliza para respostas aos pronomes interrogativos. O que, quando, onde, como, por quê, né? Então essas são interrogativas QU. Tem uma pequena diferença entre a expressão das duas frases, das duas sentenças. Então, na interrogativa QU, há uma elevação da cabeça acompanhada do franzir de testa. Então, o franzir de testa, que é da interrogação, normalmente eu faço assim para ter interrogação. Nas interrogativas QU, eu faço assim. Então, eu faço o quê? Lembra do nome? Qual o seu nome, né? Qual o seu nome? Onde você mora? Onde? Então, a expressão assim e a gente levanta. Onde? Por quê? Então, o que João pagar, né? O que ele pagou? O que João pagou? Quem o João conheceu? Quem ele conheceu? Quem ele conheceu? O que ele sabe? O que ele sabe? Quem que ele namora? Quem ele namora? O que ele leu? O que? Certo? Deu para ver essa expressão? Estão associadas, então, a esses pronomes interrogativos. A sentença sim ou não normalmente é a resposta de uma pergunta que, às vezes, que normalmente a resposta seria sim ou não mesmo, né? Então, por exemplo, você gosta de chocolate? Sim ou não, né? Então, quando eu pergunto, você gosta de chocolate? Eu também vou franzir a testa, só que em vez de levantar, a cabeça é um pouquinho abaixada. Então, eu faço assim, você gosta de chocolate? Sinal de chocolate, tá? Chocolate. Você gosta de chocolate? Vê que é diferente da outra? Você gosta de chocolate? Aí você vai falar sim ou não. Por isso é que é uma interrogativa sim ou não. Então, João comprou o carro, né? Você vai falar sim ou não a resposta. Então, João comprou o carro. Ó a expressão. João comprou o carro. João gosta de vôlei? Ele gosta de vôlei. Gosta de vôlei. Ele trabalha na fábrica, então a gente faz fábrica assim, ó. O trabalhar que vocês já conhecem. Ele trabalha na fábrica. Ele gosta de cerveja, sinal de cerveja, ó. João gosta de cerveja. João namora Maria, ele namora com ela. Ele namora com ela. Ele tem filhos? João tem filhos. Tem filhos? Então a expressão ela é diferente. A outra eu faço assim e essa eu faço assim, né? Então, o que? Você quer? O que? Você quer? Percebeu? Duas diferenciação. As duas têm a testa fica franzida, mas numa a elevação da sobrancelha, né? Da cabeça. E na sim ou não há um abaixamento, um leve abaixamento da cabeça. As sentenças exclamativas, né? Então a gente tem a sobrancelha levantada, né? Um ligeiro movimento da cabeça para cima e para baixo. Então eu faço, né? Então a expressão aqui, ó. Você vai falar alguma coisa e fala, nossa, né? Então aqui, ó, a expressão levanta um pouco a sobrancelha e faz esse devagar, mais lento esse sim ou não. Também pode vir com intensificador representado pela boca fechada. Então eu faço, ou então, né? Então ela é bonita. Então eu falo, não, uma exclamação, ela é bonita. Aquela casa é grande. Ela tá grávida.
sinal de grávida. Então, a expressão de exclamação. E a gente ainda tem as sentenças imperativas, né? Que as sobrancelhas são levantadas também, os olhos ligeiramente arregalados e o olhar direcionado de cima para baixo, né? Que o imperativo é uma ordem normalmente, né? Algo mais relacionado a isso. Então, quando eu falo cala a boca, eu faço. Ou silêncio, né? Não sendo tão assim, eu falo silêncio, eu faço. Né? A diferença também é, olha, outra marcação no manual. Quando eu falo silêncio ou cala a boca, eu faço. Agora. Silêncio, cala a boca. Vá pra escola. Vai estudar. Vai pra escola. A expressão. Né? Impondo uma ordem. Para de conversar. De conversar ou de conversar. Então é como se você levantasse aqui, olhando meio de cima para baixo, né? Com as sobrancelhas levemente arqueadas, indicando, né, o imperativo. Ok? Então, a gente viu vários tipos de frases, né? Expressões associadas a essas frases. Deu para perceber, então, que essas expressões fazem toda a diferença. Quando a gente pega para falar, por exemplo, eu entendi. Eu até falei isso no início. Você entendeu? Eu faço, entendi. Não entendi. Né? Então, você entendeu? Eu pergunto, você entendeu? Ah, entendi. Não entendi. Eu falo, agora eu entendi. Né? Então, quando eu utilizo essas frases, você vê, o sinal é o mesmo. Né? Eu uso só o sinal do entender. Né? Mas a expressão indica se eu estou perguntando, se eu estou respondendo afirmativamente, se eu estou respondendo negativamente, se eu estou respondendo exclamativamente. Né? Então, eu falo, você entendeu? Entendi. Não entendi. Entendi. Tipo, agora eu entendi, né? Então, são essas marcas. Especialmente, a gente tem que entender, né? Os tipos de frases no nível sintático e no nível morfológico, os graus, né? Aumentativo, diminutivo e a intensidade do substantivo ou do adjetivo. Essas são funções essenciais das expressões gramaticais em Libras. Né? Depois eu vou colocar alguns exercícios para a gente poder ir treinando, né? Então, utilizado muito, a gente pode utilizar com antônimos, com outras questões assim, até com os próprios sentimentos que nós aprendemos na aula passada, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, contem comigo. Abraço, até mais!